Muito bem, estamos de volta. Você fica com a gente até as 2 da tarde. Tem uns abraços aqui, o pessoal que participou pelo Twitter, pelo Facebook também. Wilton Melo, sobre a possível perda de mando de campo do Galo. Eu estava no Mineirão no jogo de reabertura e fui muito maltratado. E o Cruzeiro não perdeu mando, se referindo naturalmente aos problemas ocorridos no Mineirão no jogo de reabertura. O Ivan Júnior Dias, quarta-feira o Cruzeiro muda a postura e ganha do Fluminense, está afirmando aqui o Ivan Júnior Dias. O Thiago Abalém, ou Abalem, Marcelo Oliveira não é treinador de time grande, ele está fazendo um bom trabalho, mas quando mais precisarmos ou quando mais precisamos ele recuou. Discordo, viu, Thiago? As derrotas, elas acontecem. Eu até imaginei que não aconteceriam no retorno, pelaquela onda que o Cruzeiro vinha. Mas aconteceu, eu acho que não foi especificamente culpa do Marcelo, não. Ele também tem a parcela, né? Quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Esse é o discurso. O Lucas Vinícius, o pior em campo no clássico de domingo foi a torcida do Cruzeiro. O jogo foi bom demais, mas a torcida cruzeirense deu vexame. Queremos paz no futebol. Lucas Vinícius está dizendo aqui. O Renato Barroso, aliás, Renato Barros, do Twitter, está dizendo aqui que o Independência não oferece segurança para o clássico. Valdir Júnior, o torcedor do Cruzeiro não pode ser prejudicado na reta final do campeonato por conta de marginais. É aquilo que a gente disse aqui, não é, o Valdir? Seria muito bom que quem ocasionou aquele problema fosse punido. Porque punir o clube é a medida mais fácil, mas não é a medida correta, na minha opinião. O Júlio Batista, que não é o Júlio Batista do Cruzeiro, está dizendo que tipo de presidente coloca a torcida rival em cima da torcida dele, muito estranho. Mas aí, né, o estádio não tem outra alternativa. Colocar a torcida onde ali? Não tem outra alternativa. Até porque, será que se invertesse não aconteceriam os mesmos problemas? Aí é questão de segurança, não é? O Rob Sames, o Fernandinho está transformando a saudade pelo Bernard numa mera recordação, olha aí. O @Elder Souza BH, Everton Ribeiro, chamando Everton Ribeiro de pipoqueiro aqui, rapaz, tá chateado ele, hein? O Éder Silva, se as diretorias e a justiça quisessem acabar com as torcidas organizadas, era só apertar uma tecla que acabariam, mas não querem. Quer saber a minha opinião? Não acabam nunca, nunca. Primeiro que são muito organizadas. Segundo, acaba como? Como é que você vai acabar? Tirar camisa, instrumento, bandeira, os caras vão sem isso. Entendeu? Não tem conversa. E outra coisa, meu amigo, dá voto, cara. Dá voto. Ali 100 mil lá na Gaviões da Fiel. Quem vai chegar lá e bancar? Não acaba, não tem jeito. Ali dá voto. 100 mil votos ali. Estou dizendo, eles também votam. Entendeu? Então, falando em violência, eu vou mostrar as imagens aí. Põe na tela aí, por favor, ô Jumeci. Olha aí, ó, Brasil. Muito obrigado aí ao pessoal da Rede Minas terem cedido as imagens aí, ao grande Cláudio Gomes, ao Luciano Moreira, toda a rapaziada aí. Mais uma vez, imagens lamentáveis. Agora, eu pergunto a vocês, Cadu Doné, Júnior Brasil e Edmar Oliveira, vocês sentiram excesso da polícia ou para lidar com marginais, porque eu não considero que são torcedores os que ocasionaram esses problemas aí, é isso aí, não dá para chegar e falar... querido, por gentileza, não, aqui não teve excesso, não. No jogo de São Paulo, sim, que teve policial que quase deu uma cacetetada no menino. Aqui não. A polícia agiu bem, só que faltou planejamento, faltou o serviço de inteligência trabalhar. Né? Não é a primeira vez que isso acontece com a torcida do Cruzeiro lá na Arena Independência. E para mim, qualquer lugar é seguro desde que você tenha contingente, desde que você tenha uma polícia preparada. Isso aí não é novidade. E mais uma vez erra, mostra que não há planejamento, porque se tiver planejamento, nada disso teria acontecido. E aí eu volto, por que só tinha esse contingente? Diminui a carga ali, diminui, fala, não tem condição de ter 10%, vai ter que ser 7%, vai ter que ter mais policial. Mas tem segurança. Gente, se você dá segurança, isso não acontece. Eu não consigo conceber essas imagens. E eu volto na história daquilo que eu falei aqui ontem. Eu não entendo, todos nós sabemos dessa divergência que está havendo entre essa torcida organizada, da divisão que aconteceu. Eles foram parar no mesmo local, juntos, como se todos nós sabíamos, e ontem eu tive a chance de acompanhar algumas entrevistas do comando do policiamento da capital, eles também sabiam dessa situação das torcidas. Então me explica como é que coloca todo mundo lá e com o policiamento menor do jeito que foi. É isso que é você deixar que as coisas aconteçam. Fale que não tem condição esse número de policiais da segurança. Por que essas duas torcidas estão em pé de guerra? Você sabe uma divisão da Isso é guerra por poder. Pode ser independente, que é uma
torcida que é muito vigorosa nas atitudes, e essa divisão aí de diretoria. Eu não sei se a gente querendo ter poder demais, muito cacique, o que aconteceu nessa história. Mas lamentável e mais lamentável a nossa polícia, que é das melhores do Brasil, que sabia não dá condição para isso. Isso é inconcebível. Eles confirmaram ontem em entrevista que eles sabiam já há algum tempo que essa torcida vem brigando, da forma como vem brigando. Inclusive, eles mostraram cenas do jogo contra o São Paulo, quando a torcida brigou do lado de fora, que a própria Polícia Militar já havia filmado, ou seja, já havia identificado quem são os baderneiros dessas duas torcidas que estão brigando. Então alguém me explica por que não foi feito nada? Se no jogo de São Paulo já sabia. Se o serviço de inteligência da polícia está funcionando, né? Então os caras não poderiam nem entrar no estádio. E imagens da Polícia Militar que a gente acompanhou ontem, de que eles já tinham identificado os caras no jogo de São Paulo. Não podem ser torcedores, porque o Cruzeiro pode ser punido, pode ser prejudicado em função desse tipo de ação. Da mesma forma, para mim, o marginal que jogou uma bomba em cima da torcida do Atlético também, é algo inconcebível, inconcebível. Claro. E o que assusta, será que esse cara é torcedor? Será que ele não mede que o ato dele pode prejudicar o clube na caminhada? E volto a falar, torcedor, você está no campo, seja de Atlético, de Cruzeiro, de América, pega esse bandido que está do seu lado, chama o policial e fala, tá aqui o cara, ó, é ele aqui, ó. Foi ele que jogou, esse é ele cara, que tá fazendo. Você vai ajudar o clube. E esse cara tem que perder o direito de ir a um espetáculo desse, porque não está preparado. Eu queria dizer aqui agora, inclusive, para você que esteve entre esses bandidos aí que causaram esse tumulto todo no domingo, olha aí o que o William e o que o Léo disseram sobre essa questão e a possibilidade de perda de mando de campo do Cruzeiro. Veja aí. Já aconteceu outras vezes e a gente viu que é bem ruim, né? Se acontecer isso é bem ruim, pelo fato de você ter que, jogando dentro de casa, se deslocar. Já tem sido desgastante jogos meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. E ainda ter que fazer viagens fora de casa e viagens dentro de casa também, isso desgasta bastante também, é uma dificuldade a mais. A presença da torcida, sim, ela faz muita diferença no Mineirão, ela, né, mostra ali a sua força, a pressão, o seu barulho ali nos incentivando, botando ali a sua cara ali. Tem sido esse diferencial também nessa nossa campanha, né? O fator Mineirão, assim, tá aí os números, as estatísticas também que comprovam isso, né? Tomara que não aconteça nada, tomara que a gente não venha perder nenhum mando de campo lá, não. Isso é lamentável, mas que isso não aconteça mais, né? Porque a gente também sabe da força do nosso torcedor, né? Do apoio que eles nos dão dentro do campo, do estádio. Então, espero que isso não aconteça mais, né? Que eles possam estar ali torcendo, estar nos apoiando e até pela sequência que a gente tem, né? A gente vai ser muito importante o apoio dos nossos torcedores, né? Dentro do nosso estádio. Eu não consigo entender, sincero e honestamente, eu não consigo entender o papel desse cara que vai para o estádio para causar tudo isso. Ele vai para o estádio para quê? Ele não vai para torcer para o time dele ou ele torce para a torcida dele? Então, se o Cruzeiro não é peça fundamental para o cara chegar no estádio, se ligar no jogo, torcer, apoiar, xingar, fazer o que quiser, se o Cruzeiro não é, se o Atlético não é, se o clube não é o fator fundamental e que leva, de fato, o cara ao estádio, meu amigo, então você vai me desculpar. Mas não é só você no campo, não, tá? A gente vê essa violência também nas redes sociais. Nas ruas também. Nos twitters. O cara é muito macho para te agredir escondido atrás de um perfil falso ou atrás de um computador, mas não tem coragem de falar na sua cara. E o que é pior, eu estava vendo o CQC, que eu gosto muito ontem, o rapaz do CQC, até o bebezão, aquele de Olímpia, que eles falam, o Ronald Rios, ele foi agredido pela torcida de São Paulo, o cara estava trabalhando, fazendo uma matéria, e está tendo uma tensão tal que nada pode ser falado. Quando você elogia um clube, parece que você está falando mal do outro. Quando você valoriza um clube, parece que você está desmerecendo o outro. Tem que parar com isso, nós estamos caminhando. Antes a violência era no trânsito, aquele desenho de 1960 do Pateta, que ele pegava, entrava no carro, saía tudo feliz, despedia da mulher. À medida que ele era fechado, ficava tenso, ele se transformava num bicho. O futebol está fazendo isso, está transformando as pessoas em bichos. A gente tem que ter muito cuidado para isso, e o que é pior, o que eu fico pensando, será que esses
camaradas que brigam no estádio, que agridem os outros na multidão, são machos na multidão, eles não têm filhos, não? Que exemplo que eles vão dar? Eles não têm pai, não têm irmão, não tem emprego, não tem irmã, não tem nada. Não tem amigo que é do outro time, não é possível, porque de todo repente, mundo tem. Amanhã ele está passando por essa mesma violência. Então é um momento que a gente precisa de reflexão, precisa de segurança, que infelizmente a gente não tem, isso é um fato, que a gente tenha mais segurança, mas que as pessoas também contribuam. Faça o papel dela, não entre em qualquer pilha e não vai, pode ser seu irmão. E a denúncia é melhor arma sempre. E tem a questão também, né? Às vezes as frustrações que o sujeito tem levam no dia a dia, não é? Dentro de casa, com a esposa, né, minha senhora? Mas o cara não comparece, né? Aí tá você fica chateado, ele vai descontar no futebol. Mas isso no Twitter, em cima, porque a culpa é da imprensa, porque a imprensa que fomenta isso. É porque o jogo aberto. O que querem. Isso é tudo. Mas todos os canais, todos os profissionais de qualquer canal de televisão hoje, se ele entra no meio da multidão, aí tem aquele cara que é uma santa, né? No dia a dia, uma mocinha, não sei o quê. Mas quando o cara tá em bando, meu amigo, o cara vira realmente o Anderson Silva. Porque eu dou porrada, porque eu sou o cara, quando tá em bando. Mas quando tá sozinho, o cara é uma moça. O cara é tranquilinho, o cara ganha com agressividade. Mas fica agressivo quando tá em bando, cara. De querer peitar, xingar, olha lá, você não sei o quê. Cara, qual que é o problema? E outra, parece que assim, se a pessoa é cruzeirense ou é atleticana, é apenas uma escolha. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior que você, é uma escolha diferente. O cara não é seu inimigo. Isso não entra na cabeça. E a gente imaginava que aqui e, por exemplo, lá em Porto Alegre, pela questão da polarização, era um pouco mais complicado, mas a gente viu ontem lá com o Ronald Rios, no Morumbi, aliás, no domingo, que não é assim. Lá são 4 times, o programa, o CQC é um programa que faz essa onda com todas as torcidas, faz esse tipo de cobertura, o cara vai lá, toma porrada, dá 2 pontos no supercílio. Mas o tipo de agressão que ele recebeu ali... Ele cobriu o Galo na final da Libertadores, cobriu os jogos do Cruzeiro lá, jogos do Cruzeiro aqui e tal. E aí vai um torcedor lá do São Paulo, né? E desconta as frustrações do dia em cima de um repórter que está lá trabalhando. É difícil entender? O Fernandinho também falou sobre tudo isso. Mais um jogador, né, chateado, incomodado com esse tipo de situação. Fala, Fernandinho. Não, eu escutei teve uma que fez um barulho impressionante. Escutei, mas logo foi segundos, né? Escutei, de repente o jogo já estava rolando. Nem deu para prestar atenção, porque o jogo era difícil, não dava para piscar o olho. Causa uma preocupação durante o jogo ali? Não, tranquilo. Não deu para ver muito bem, só escutei devido o barulho que foi muito grande, mas não atrapalhou em nada. Muito bem, falando aí naturalmente da bomba, né? Foi arremessada e tal, todos nós ouvimos, aliás, um estrondo, aquilo, um morteiro, sei lá o que é aquilo, sei que foi um estrondo que balançou todo o estádio, né? E mais uma vez destacando aqui, eu conheço muita gente, mas muita gente que está envolvida com a torcida organizada e que é gente do bem, mas muita gente do bem. Os caras fazem ações sociais, os caras vão doar sangue, os caras levam brinquedos em bairros mais pobres, né? Os caras atendem essas crianças mais carentes e que não são assistidas. Ou seja, não é todo mundo que está ali que é bandido, não. Mas por exemplo, você tem uma torcida que tem 10, 15, 20, 50, 80 mil inscritos, né? 80 mil torcedores. E aí, 8, 10, 12, eles não podem representar essa maioria. Tem que ser desfiliado. Então a torcida organizada também poderia entender a necessidade de tirar esses caras aí do esquema. Mas aí está valendo a gente dizer que a Polícia Militar já se reuniu com as torcidas organizadas por várias vezes. Esse trabalho já vem acontecendo há 3, 4 anos, que tem aquele termo de ajuste de conduta. E nesse termo, essas torcidas organizadas se propuseram a desfiliar e a tirar esses torcedores que são inscritos na torcida. Só que aí eles deparam com um outro problema. O material esportivo dessas torcidas organizadas, ele é vendido em qualquer loja de material esportivo, em qualquer situação. Então, às vezes, eles vão para a torcida organizada, não têm carteirinha, não fazem parte daquilo, mas estão vestidos com a camisa da torcida organizada. Como é que você vai controlar isso? Aí cai naquela história da extinção das torcidas organizadas. A proibição de estar vestindo Agora, aquilo. teve um cara que parece que estava punido, foi no estádio e ele não podia. Aquele do Corinthians não foi? Que era lá e foi lá, quebrou o pau lá em Brasília de novo? Que estava na confusão? Uma punição efetiva. Agora, enquanto essa punição não existir,
os caras vão continuar fazendo isso. Aqui é o país da impunidade, infelizmente é assim. É um país da impunidade em muitos sentidos. Claro que para os grandes roubos, muito mais, né? Mas os pequenos delitos, a punição existe. Agora, no caso disso aí do futebol, tem que ter uma lei que ponha punição. E tem que ser cumprida a lei existente, pô. Ô, Cadu, o que você tem a dizer sobre isso? Você chamou a atenção que você queria falar e eu acabei te interrompendo. Ainda sobre essa questão dessas confusões, você tem algum ponto de vista aí que queria expor? Não, tem muita coisa para falar, é uma questão muito complexa. Acho que em outras partes do Brasil a polícia tem dado um show de horrores na tentativa de combate a essa mazela. A medida profilática, ela é sempre mais inteligente. Mas isso não tem acontecido em Minas, não é bairrismo nem nada, mas aqui, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, pelo menos nas imagens ali a gente viu, não tinha um excesso visível da polícia, como aconteceu de fato em São Paulo, no Rio de Janeiro também, não só no combate ao futebol, às torcidas organizadas, mas ali no combate aos protestos, a polícia do Rio de Janeiro tem perdido a mão, tem feito muita bobagem. Aqui em Minas, felizmente, isso é muito melhor, é feito com muito mais inteligência e mais qualidade. Então esse é um ponto. A polícia em algumas partes do Brasil tem que melhorar muito trabalho. Aqui, claro, também sempre precisa melhorar, mas a gente já tem uma polícia muito melhor do que as outras. Agora, muitas outras questões. Você falou desses sujeitos aí que pegam o futebol assim, como uma válvula de escape para a vida. Isso acontece demais, não só no ato assim, mais imediato, no nervosismo ali com relação a uma pessoa, mas mesmo na militância, na forma de entrar ali num grupo para fazer parte de alguma coisa, para preencher a vida, porque o cara não tem muita coisa. Então, é uma questão muito complexa. Acho que a gente tem que ter mais inteligência para analisar e coibir esse Serviço problema. de inteligência da polícia, é importante ficar de olho nisso. A medida preventiva, ela sempre funciona melhor. Chegou a hora de você sair com seu carro zero por apenas R$13 por dia no Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. É isso mesmo, é bola na rede para você, mas você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro seminovo por apenas R$299 mensais ou zerinho. Por apenas R$383. Então, o seminovo R$299, o zerinho R$383. Basta você ligar para 3003-4443. 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. Olha só, a Brasil é pé quente, hein? Tem muito cliente aí sendo contemplado com lance baixo e até pelo sorteio. 3003-4443. Quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. E você, claro, você não pode perder. 3003-4443. Agende uma visita, porque, pessoal, eu conversei com o Marquinhos agora há pouco. Aliás, eu falo com o Marquinhos todo dia. É o meu timoneiro. E ele falou que está com uma filial lá em Governador Valadares. Breve, uma lá em Divinópolis, hein? Então, se liga aí que temos condições especiais para você. Ligue agora 3003-4443. Seu Chevrolet por menos de R$13 por dia só no Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que ligarem agora e comprarem um consórcio vão concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, mas vai levar essa aqui, ó, a camisa do seu time no coração. Olha aqui, ó, essa aqui é do Badi. Alô, Badi, compra o seu consórcio, Badi. Essa aqui é do William. Alô, Luxa, amanhã o William vai jogar muito, hein? Preste atenção aí. Olha, gente, muita gente imaginava que um dia não conquistaria o seu carro próprio. Eu acreditei, fui no Brasil e conquistei. Você também pode. Ganha um salário mínimo? Também pode. É autônomo? Também dá. R$383 mensais só no Brasil. Ligue e agende uma visita pelo 3003-4443. A Chevrolet é um Brasil, Zil. Obrigado, Cadu. Valeu. Obrigado, Brasil. Obrigado, Dimara. E muito obrigado a você que é torcedor de verdade, que torce e torce muito, que chora, que ri, mas que não pratica violência, nem no trânsito, nem em casa e nem no estádio, ok? Band News amanhã, transmissão com tudo de Cruzeiro e Fluminense nos 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Amanhã ao lado de Diogo Ramalho, de Mara Oliveira, Léo Gomes, de todo o timaço Band Bola. Um abraço, até amanhã. Tchau, pessoal.